Nós do povo precisamos de prova. Isso aqui é muito sério. São vidas desses homens, dos filhos desses homens, que aqueles homens estão brincando, porque engolem a seco o que esses outros produzem. Apelidei essa acusação de 15 em 1. Por que, doutor Renan, 15 em 1? Porque é uma acusação daquelas que nós chamamos de colcha de retalhos. É um quebra-cabeça que não se encaixa. Personagens que nós nunca vimos, nunca sentimos o cheiro, nunca ouvimos falar. Mas eles precisam disso, fazer essa construção para pedir a condenação. Porque um processo, quando não tem prova, se faz desse jeito, jurado Fabiano. Misturam os elementos, bagunçam os elementos para sussurrar uma condenação. Nós do povo precisamos de prova. Isso aqui é muito sério. São vidas desses homens, dos filhos desses homens, que aqueles homens estão brincando, porque engolem a seco o que esses outros produzem. E a justiça do povo aí se levanta e diz: não, o povo de Cascavel não vai aceitar investigação capenga. Cadê o vínculo entre essas pessoas para sustentar e condenar numa organização criminosa? O que é isso? Estão brincando com a justiça de Cascavel? Enquanto isso, os Tolomeote, os piratas do asfalto, graçando impune, sabem com quem? Com agentes da força pública, corrupção policial. Tem algo de muito podre aqui na cidade. Basta abrir um noticiário. Piratas do asfalto contam com a ajuda de policiais. A polícia militar, quando chegou no local, e a polícia civil, eles começam a perguntar: o senhor viu alguma coisa? O senhor participou? O senhor sabe quem matou? O senhor sabe quem pode estar envolvido? E simplesmente ninguém fala nada. Ninguém fala o nome de Adriano, ninguém fala o nome de Reginaldo, tampouco dos outros 6. A dona Neide diz o seguinte, que o resto das imagens daquela casa se perdeu, jurado Fabiano. A casa tinha 3 câmeras. Será que eles pegaram? Lógico que não, né? Talvez tenham coisas mais importantes a serem feitas na parte da tarde, durante o horário comercial. Hoje nós conseguimos entender muitas coisas. Olha a casa lá do local. 1, 2, 3 câmeras. Por que não foram apresentadas? Por que vocês não aprenderam? Quem que passou nessa casa? Será que outros carros campanaram? Será que aquela pessoa que a Juliene disse que estava atendendo não era alguém que estava envolvido na trama? Não investigaram. Sequer ouviram. Sequer pediram as câmeras. E o crime organizado de Cascavel permanece dando risada na nossa cara. Da minha, da sua, a de Vossa Excelência. E sabe por que isso acontece, jurado Alisson? Porque os processos chegam aqui dessa forma, capenga. Eles vão empurrando o que eles querem, fazem o que querem. Eu não posso pegar um balaio, botar tudo dentro. Adriano, Reginaldo, Vanessa, Cristiano, Eduardo, Jean, fechar e lavar minhas mãos. É por isso que a justiça é do povo. Nós temos que investigar se realmente aquilo que eles estão dizendo é verdade. Se realmente todos têm participação ou não. E é por isso que nós estamos aqui na presente data. Vamos separar o joio do trigo. Justiça e sentença vem de sentir. Sintam a prova dos autos. Sintam a versão do Reginaldo. E esse depoimento que a doutora Raíssa coletou, lembram do índice que eu falava, Vossas Excelências? Ele serviu para o inquérito 18, serviu para o inquérito 23,
serviu para o inquérito 27. Numa tacada, resolveram 3 problemas só. Gostoso, né? O que acontece? Mais um homicídio resolvido na comarca de Cascavel. Convocam a imprensa e daí, muitas vezes, delegados viram deputados. E que inquéritos são esses? Morte do Matheus Dias. Doutora Raíssa, junto com a equipe que está aqui, que depois Vossa Excelência poderão olhar quem são, escreveram lá que o Adriano e o Reginaldo eram o mandante da morte do Matheus. Sabe o que aconteceu? Eles foram presos. Sabe o que aconteceu 1 ano e meio depois? Eles foram inocentados. Por quê? Falaram o quê? Vocês erraram. Você errou. E daí, 1 ano e meio depois, alvará de soltura. E como ficam os filhos que estão ali assistindo? Esperando e aguardando o julgamento? Quem que repara isso? Ah, e o Juliano Arnold? Juliano Arnold é aquele que o professor Jeffrey falou que o Jean, o Vanderlei, testemunha da doutora Raíssa, disse que quem matou era o Jean. Jean foi preso por apertar o gatilho, mas ele já estava preso. Foi inocentado. E o Adriano e o Reginaldo? O que aconteceu? 1 ano e meio preso, inocentado, jurado Fabiano. Então percebam, aqueles 3 inquéritos que eles foram para a imprensa e falaram, eu resolvi, eu sou o melhor delegado de Cascavel, eu estou combatendo o crime em Santa Cruz. E falta o quê? Ricardo Maus, que é o de hoje. É o de hoje. Que o homicídio, que ele também estava, também foram inocentados. Ficaram presos por isso. E daí vem o doutor promotor dizer que não concorda com a decisão. Cantinela! Conversa! Mentira! Quem não concorda, recorre. Recorreu? Óbvio que não. Sabe por quê? Porque eles também têm meta e índice. Eles não gostam de perder. Eles não gostam de perder. E é por isso que eles estão presos até hoje. E é por isso que ele chega no plenário e faz um 15 em 1. Pega áudio daqui, pega áudio de acolá, para sussurrar uma condenação injusta. Vaidoso, não gosta de perder. Não recorreu porque não gosta de perder. E foi inocentado. Mas e o Reginaldo? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Jurado Alisson, jurado Felipe. Nascido em 1989. Em 2006, jurado Daniele. 2006. Esse homem já estava trabalhando aqui no Rei das Festas Distribuidora, com 17 anos de idade. Acordando todos os dias pela manhã. Com carteira assinada. Eu nunca vi, em toda a minha história advocatícia, traficante de carteira assinada. Jamais assisti. E ininterruptamente, jurado Fabiano, jurado Felipe, separar, não dá a cada um que é seu. Sejamos justos. Uma sociedade justa é uma sociedade livre. 2012, frentista. Que traficante é esse? 2012, ou que administração e serviços, auxiliar de serviços gerais. 2013, auxiliar logístico no Diagnóstico América. 2014, Fundação Assis Gulcart, monitor de aluno, cuidava de aluno pequeno. E vem dizer que é traficante, alto lá. Maio de 2020, construção. Eu nunca vi pedreiro que bota a mão na massa, literalmente na massa, no cimento, para construir, participar de organização criminosa. Eu jamais assisti. Eu nunca vi trabalhador com carteira assinada, que ganha lá seus R$ 1.500 por mês, que é o salário mínimo, participar de organização criminosa.
certidão de antecedentes criminais de Reginaldo. Nada, nada, nada. Mas por que ele se transformou no maior criminoso, no inimigo público do dia para a noite? Provas contra o Reginaldo, segundo o promotor. A Luciana falou que o Reginaldo mandava matar pessoas. Cortou um trecho de conversa. Mentiu. Disse que naquele trecho ela estava falando isso e eu prontamente intervi. E é por isso que ao lado de cada acusado tem um advogado. E esse acusado tem vez e voz. E o promotor foi desmascarado. Por quê? Porque esse áudio, como já vimos, está retratando a matéria que a doutora Raíssa vai para a imprensa e diz: eu resolvi 3 homicídios na cidade de Cascavel. Convoca a coletiva. Olha lá, a doutora Raíssa aqui, ó. Ó a outra delegada. E ali eles vão dizendo: resolvi tudo. Eu sou a santa mágica, elegantérrima delegada que tudo resolve, com base na palavra do Vanderlei. E daí nesse mesmo dia, às 15h09, pinta aquela ligação, porque os meninos foram presos na manhã lá em Santa Catarina. E daí a ligação está dizendo: não, eu moro aqui, tenho que trabalhar para sustentar meus filhos. Acho que vão transferir ele para Cascavel. Já estão indo já, o advogado falou. Porque quando cai assim, nem ele, se é investigado em Cascavel, ele volta para lá. É ele, o Reginaldo e o Nego, estão tudo presos. O Nego não, está lá pelo Mato Grosso. Estão falando sobre transferência. E daí ele vem aqui dizer que na conversa, no áudio, a Luciana, que é a esposa do Reginaldo, estava mandando matar. Não há qualquer vinculação entre aquelas pessoas denunciadas se organizando de maneira estável, dividindo tarefas para reiteradamente praticar crime. É daqui para cá. Eu não posso pegar os fatos daqui e jogar aqui. Isso é ilegal. E é isso que eles fizeram. Sabem por quê? Porque não tem prova. Porque não tem razão. Então, quando Vossa Excelência responderem, não existia nessa época. Existiu sim aqui. Na Justiça Federal tramitou um processo que ele está condenado e preso. Agora, daqui para cá, tinha lá a conversa com o Jones. Agora, dizer que Vanessa, Cristiano, Reginaldo, Jean, Eduardo participavam disso aqui, daqui para cá, não tem prova nenhuma, jurada Daniele. E o Reginaldo? Vossas Excelências serão indagados sobre a participação do Reginaldo. Reginaldo, o acusado, concorreu para o crime ao integrar a organização criminosa, sendo o réu um dos fundadores da organização, exercendo as funções de liderança do grupo, dando as ordens e gerenciando os demais integrantes. Vejam a quantidade de tarefas que está no quesito. Por que tem todas essas tarefas no quesito? O doutor promotor não sustentou nenhuma delas. Nenhuma! Pelo contrário, ele mudou a função do Reginaldo para gerente de investimentos. Vossa Excelência lembra. Por que tem isso? Por causa do que eu acabei de ler. Ele não pode inovar. Ele está adstrito à lei. Ele está adstrito à denúncia. E é por isso que esse advogado levanta da tribuna e fala: pela ordem, Excelência. O próprio promotor, quando Vossa Excelência serão perguntados, diz para vocês votarem não. Porque ele falou o quê? Que o Reginaldo era gerente de investimentos. Cadê o Reginaldo fundando o grupo? Cadê o Reginaldo dando ordem para matar? Cadê o Reginaldo organizando a divisão de tarefas? Um homem da roça, um homem simples, que sempre trabalhou de carteira assinada. Quer prova maior que essa? Não apresentou uma foto, um áudio, um vídeo, nada de Reginaldo ligado ao mundo do crime. E por isso que Vossas Excelências têm que o quê? Individualizar condutas. Cada um responde pelos seus